Na era do raso, nós escolhemos a raiz. Bem-vindos à mesa onde as histórias criam alianças e o pensamento forja o amanhã. Começa agora a Sociedade. Hoje nós também temos juntamente conosco o nosso parceiro, a Ax Treinamento Premium. Eles são uma academia aqui da cidade de Lajeado e eu te convido a ir lá seguir eles no Instagram e também te inscrever para participar desse grande projeto para cuidar da tua saúde. Hoje conosco então nós temos um convidado muito especial que é o Padre Gabriel Zucchi Bagatini. O Gabriel então atua há 11 anos como presbítero católico. Ele é muito mais do que um líder espiritual, é um formador de mentes. Com formação em filosofia e teologia e especialização em gestão de pessoas, ele é o atual reitor do Seminário São João Batista, responsável por guiar os passos de futuros sacerdotes. Um homem que sabe o valor da jornada, tendo percorrido a pé os 800 quilômetros do Caminho de Santiago de Compostela. E para a nossa mesa de hoje, ele traz um título muito especial. Ele é o tainho coordenador do fã-clube gaúcho de J.R.R. Tolkien e membro do Conselho Branco Nacional. Gabriel, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, Flávio, Nádia. É uma alegria poder estar com vocês. A alegria é nossa. Caminhar nessa jornada juntos, né? Vamos fazer uma bonita experiência de encontro e de participação, de comunhão. Obrigado. Legal. É uma grande honra para nós termos a sua presença aqui no nosso primeiro podcast oficial que nós estamos fazendo, né? O primeiro episódio. E antes de mais nada, Gabriel, eu gostaria de começar lá do início, né? A tua jornada, ela começou aos 14 anos, então nessa missão que tu se encontra nos dias de hoje como padre. Eu queria entender quem que era o Gabriel também antes, né? Deste passo tão importante na tua caminhada. Sim. O Gabriel é uma pessoa, um jovenzinho uma criança que nasceu lá em Poço das Antas, cidade próxima aqui da nossa região, da região do Vale do Taquari, um município pequeno. Nasci na fronteira entre a colonização alemã e italiana, isso sempre foi marcando também um pouco da minha experiência de vida. Numa comunidade pequena, comunidade Nossa Senhora de Fátima, do Albino e da Cirlei, e irmão da Gabriela. Nós vivemos lá por muito tempo. Hoje minha mãe ainda vive naquela pequena comunidade. Meu pai já está junto de Deus, minha irmã em Santa Maria e eu agora em Viamão pela missão que eu exerço. E foi lá onde eu cresci, onde eu fui batizado, onde começou a minha jornada espiritual, mas também formação como um homem de Deus. E como, só adentrando o tema principal aqui, é nós falarmos sobre Tolkien, né? Mas agora que tu deu a deixa, eu acho importante a gente compreender esse teu início na tua jornada espiritual, por que o catolicismo, como isso aconteceu, isso foi natural, já era algo normal na família, não? Houve uma experiência espiritual, não houve nada? Como aconteceu isso? Existe uma frase antiga de Tertuliano que diz que não se nasce cristão, se faz cristão. No meu caso, eu fui feito cristão desde o início, digamos assim, porque de fato eu venho de uma família católica que, além de participar da vida comunitária, sempre foi muito atuante e ainda é. A minha mãe lava os paninhos utilizados na missa, acho que desde os seus 15 anos, que também foi quando começou a ser catequista. Depois, quando meus pais casaram, assumiram liderança na comunidade, sempre envolvidos com coordenação e eventos, né, para manter a comunidade também. E isso foi me fazendo perceber que a comunidade é algo que você vive, não só com o coração, mas com as mãos também. Então a gente ajudava, então desde pequeno, coroinha, todo esse processo. Mas quando me perguntam assim, de onde veio talvez o primeiro sinal para ser padre ou até para seguir Jesus, né? Para mim está muito relacionado ao ser padre, né? Porque a primeira imagem que eu tenho minha, né? A primeira memória que eu tenho minha é eu no primeiro banco, ali no banco dos meninos, na frente, olhando para o padre e me imaginando no lugar dele. Então essa é a primeira imagem de fé que eu tenho guardada dentro de mim. Claro que as orações, tudo isso foi vindo antes através da minha família. Mas a minha memória, né, de fé é essa, né? É eu me vendo sendo padre.
Entendi. Isso se deu por volta de qual idade, mais Essa ou menos? imagem tá por volta dos 6, 7 anos. Muito jovem. E logo depois comecei a ser coroinha, começou o processo de catequese, Foi então orgânico, foi muito foi natural, foi natural. muito natural. E esse processo de início, claro, ao longo da minha caminhada, bom, aí você vai fazendo as suas escolhas, né? Até então, eu recebia muito, né, nessa educação familiar, até que chegou o momento em que eu disse, não, é isso que eu quero, né? E aí, por exemplo, se eu ingressei no seminário com 14 anos, eu decidi ser padre com 22, né? Então, foi um processo de amadurecimento. E ali também foram acontecendo os meus encontros com Jesus. E isso sim foi marcando, foi me moldando, né? Então, houve um caminho natural e dentro dele teve momentos especiais, né? E isso também foi me fortalecendo na fé. Legal. E, Gabriel, junto disso eu queria entender uma questão que pra mim, às vezes, eu fico pensando, né? Muitas vezes antes, quando tu pensava em adentrar a isso, tu tinha um determinado pensamento. Mas depois tu tinha outro. O que tu entendia antes de fazer este movimento e o que tu entendeu depois? Sim. Eu vou separar em 2 momentos, assim, né. O meu ingresso no seminário foi com dúvida se realmente ser padre era a minha vocação. Eu brinco que eu entrei com uma dúvida e permaneci com várias outras, porque foram surgindo muitas dúvidas e, de fato, essa questão para mim sempre esteve muito relacionada à minha relação com Deus e o que Ele queria de mim, né. Por isso que eu também levei um tempo para tomar a decisão, mesmo estando dentro do seminário. Mas eu não separo tanto esse antes e esse depois Até do porque ingresso. aconteceu muito jovem, né? Exato, mas desse ingresso não necessariamente, mas tipo, eh, talvez se a pergunta por muito tempo foi se ser padre era o que eu queria, ou o que Deus queria de mim, depois de um tempo a pergunta foi se tornando que tipo de padre, que padre eu quero ser, né? A gente brinca que até então eu quero ser padre, depois é sim, eu quero ser padre, então agora é que padre eu quero ser. Então essa talvez foi uma das grandes divisões que na verdade é tênue, porque foi sendo uma caminhada. O padre Gabriel de hoje é o Gabriel que foi sendo, né, criado, formado. Então eu tento não separar muito essas duas realidades, porque de fato eu me encontro nesse ser padre, né, e dificilmente consigo dividir isso, né. Legal. E eu acho que essa questão da vocação que tu traz, ela acabou sendo uma dúvida que tu teve ao longo do tempo, né? Teve algum momento dessa caminhada que tu chegou a pensar em desistir? Muitos, muitos. Mas assim, não, tudo isso antes de ser padre, né? Depois de ser padre, para mim estava muito claro e continua muito claro. É a minha experiência de fé, né? Cada um vai tendo a sua forma, né? Mas de fato, assim, chegou um momento onde a grande dúvida minha não era profissional, né? Eu pensava, bom, se eu não for padre, ok, eu vou ter que ter uma profissão, provavelmente eu vou ser professor ou algo nessa linha, porque era algo que sempre me encantou. Inclusive, minha irmã é professora, então a gente consegue conversar bastante sobre juventude, é muito legal. Mas a minha dúvida era ser pai ou ser padre, que por sinal é a É mesma a mesma palavra, coisa, só muda a tradução, mas também era essa experiência, né? Era um homem leigo, casado no mundo e ali evangelizando, ali tendo a sua vida, ou um padre, né, que seria um homem que talvez não estaria no dia a dia, na caminhada, com o trabalho e tudo mais, mas ajudando essas pessoas que estão na caminhada do dia a dia, essas pessoas que estão ali sendo um sinal de Deus no seu trabalho, no seu lazer, no seu espaço de vida, né, na sua família. Perfeito. Gabriel, antes de entrarmos no assunto, tu tem várias perguntas também, várias coisas que a gente quer Tudo entender. bem. Uma coisa que tu falou, se tu se sentir à vontade de expor isso, né? São as tuas experiências que tu, na pergunta anterior, tu trouxe para nós, né? Que no meio dessa tua jornada tu teve várias experiências com Jesus, Sim. né? Eu também, como cristão, como católico, partilho de algumas experiências. Maravilha. A maioria delas não tão boas, na verdade, né? Tem os que aprendem na dor e eu fui um deles. Então eu queria entender um pouco de ti, quais foram essas experiências, porque também às vezes é algo íntimo, né? Sim, Algo que... não, é bem tranquilo algumas de poder partilhar, né? A maior
parte delas estava ou numa oração pessoal, mas talvez sendo vivido em comunidade. Por exemplo, eu recordo com carinho dos tempos de seminário, quando nós tínhamos as orações da noite, da bênção do Santíssimo, onde estávamos ali diante do Cristo Eucarístico, e a gente abria o coração em silêncio, mas estava ali, talvez um pouco com lágrimas de saudade da família, mas a gente estava ali tendo esse encontro com outros irmãos de lugares diferentes, outros seminaristas de lugares diferentes, mas ali se encontrando com Jesus. Certamente, para mim, o momento mais forte de encontro com Jesus foi na minha ordenação, né? Porque era um momento onde eu estava deitado, numa posição de total entrega ao Senhor, e sabia que, talvez eu possa estar exagerando, mas talvez não, né? Todo mundo que estava ali estava por um motivo, estava por Jesus, claro, né? Mas eles estavam ali também pela minha ordenação, que é por causa de Jesus. Então, aquele momento onde rezávamos, cantávamos, pedíamos a intercessão de todos os santos para que pudessem me ajudar na minha missão, foi um momento muito forte, porque eu estava rodeado de pessoas, mas eu sentia ali o meu encontro com Deus. Então foi assim, um momento muito, muito de total entrega, de muita experiência, né? Outros momentos bonitos, né? Acho que talvez a minha maior experiência de catolicidade foi a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Eu era seminarista ainda, então você encontrar com católicos de vários lugares, a gente nem se entendia muitas vezes, mas a gente estava rezando junto, a gente estava ali gritando para o Papa Francisco juntos. Então era uma experiência de Deus com as pessoas, né? Encontrando nas pessoas também outras experiências de fé, mas que estavam ali juntas. E só, Gabriel, teu pai era vivo na tua ordenação ainda? Não. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Eu ingressei no seminário e ele faleceu. A tua mãe estava lá? Sim, minha mãe estava lá, minha família, demais familiares. Como foi assim. para tua mãe quando tu te tornou padre? Então, eu não sei dizer muito bem, porque a emoção de uma mãe deve ser difícil de traduzir para um filho, né? Mas diga, por favor. Não, eu imagino eu me colocando no teu lugar, né? No lugar de pai. E se o meu filho viesse a fazer isso, para mim seria um sinal, uma coisa de grande orgulho, né? Eu me sentiria honrado demais, né? Sabe que sim, de fato, para minha família há muita felicidade, assim, né? Nádia, antes você me chamava de Gabi, né? Esse é o meu apelido de infância. E os meus primos todos me chamam de Gabi, minha irmã me chama de Gabi, mas a minha mãe me chama de padre. Para ela é um sinal muito importante esse momento que eu vivi e que eu vivo, né? E tudo bem, acho que não tem mas eu acho incrível nisso, isso. Eu acho uma mãe chamar um filho assim, né? Sim. E traz responsabilidade, porque eu brinco, traz, né? Muita, a mãe também. Agora, a minha mãe é a primeira coordenadora da comunidade, a primeira mulher escolhida coordenadora da comunidade. E ela tá vivendo isso agora, né? Bom, certamente tem um pouco a ver também por ser Mas ela deve ser muito feliz por isso, imagino, né? Sim. Que mãe, né? Que pai que não teriam orgulho, né? Não se sentiriam muito felizes por isso. Verdade, é uma experiência, né? Assim como a gente se orgulha deles, né? Creio que também tem orgulho da gente, né? Muito mais, eu creio que o contrário é muito maior, né? Do pai pelo filho é muito maior. Exato. Porque o filho, ele ainda não tem muita noção, né? Exato. O pai já tem o pai e a mãe, né? Tem uma experiência já muito maior. E, Gabriel, como que foi pra ti nesse momento? Porque eu entendo que tu, por ter isso muito forte dentro de ti já desde muito pequeno, e percebe-se pela tua história que tua família também tem já essa raiz, né? Como que foi pra ti, por exemplo, estar longe dele? Porque o momento do seminário, ele é um momento que tu tira pra justamente começar a te encontrar de forma mais, né, verdadeira, mais próxima de Deus. Mas, ao mesmo tempo, tu precisa abdicar de algumas coisas, que uma delas é tu justamente estar um pouco mais longe da tua família, né? Sim. Como que foi pra ti e pra tua família também, né, este momento? Quando eu tinha 14 anos, saí de casa para ir morar em Gravataí, e eu só fui encontrar meus pais de novo 40 dias depois, né? Que foi a minha quaresma, praticamente, né?
Esse desafio da distância, para mim, não foi tão grande, inicialmente, por mais que a gente tenha saudade, porque eu sempre entrei, assim, com muita vontade, né, o seminário, a gente brinca aí, é meio Hogwarts, assim, para quem sempre esperou a carta do Harry Potter, eu recebi a minha, né, para ir pro seminário, né, porque é um lugar diferente, né, então quem mais vive, talvez, a saudade são os nossos pais, né, e de fato, eh, a gente vai tendo essa experiência, mas a gente já estava, né, começando ali a era do celular, enfim, então mais acessível, né, então dava para conversar mais vezes, isso ia aproximando, né. Mas é o desafio de fato, você deixar de ser o Gabriel, que tinha uma irmã, e viver com outros 60 jovens, né. É diferente, mas isso também faz parte da aventura. Mas todo mundo estava junto ali, na saudade, na alegria, para também ir descobrindo realmente, porque com 14 anos é muito cedo pra gente decidir ser padre, né. Exatamente. Mas é um processo que a gente vai amadurecendo, né. Legal. E eu acho que ao mesmo tempo ele é um momento que ele te permite também eu acho que esse sentimento de saudade, ele ao mesmo tempo que ele tem o seu lado que, poxa, deixa o coração da gente Sim, sim. apertado, mas também vai nos mostrando Vai nos o valor, forjando, né? Exato. vai nos dando força, vai nos dando coragem para Uhum. seguir e mostra muitas vezes também, por passar por isso, às vezes é uma prova, né? O quanto a Sim. gente quer isso, Uhum. né? E ao mesmo tempo nos mostra o valor que a família tem no nosso dia a dia, na nossa Sim. história, na construção dos nossos valores e que nos moldam para sermos muitas vezes o que nós já Perfeito, somos nos perfeito. dias de hoje, né? E claro, hoje, por exemplo, no nosso seminário, a gurizada se encontra quase que semanalmente com os pais, né, porque também a gente vai percebendo como é importante essa presença, mas, um pouco no passado aí, há uns bons anos atrás, quando eu ingressei, bom, era outra realidade, distâncias, enfim, mas como a família também faz parte desse processo para formar um padre, né. Com certeza. Mas, Gabriel, vamos ao que interessa, que é John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien, citado pelo É. Papa Leão há pouco tempo. Isso. Nós gostaríamos de entender, na verdade, o podcast, a sociedade, ele é fundamentado nisso, não porque somos uns grandes conhecedores, mas porque o consideramos o ápice da literatura, o ápice da comunicação, da criação, da capacidade de desenvolvimento e criatividade, né? Então, ele, na verdade, é uma fonte de inspiração. Nós comentávamos aqui antes que trabalhar com comunicação sem conhecer Tolkien o jardim da infância, né? É uma coisa que ela é fundamental. Ao mesmo tempo, nós temos a produtora, nós trabalhamos com audiovisual, estar no ramo audiovisual também sem conhecer Peter Jackson, sem ser fã do trabalho dele, né? Um dos únicos que abraçou a obra e transformou ela em uma experiência audiovisual. Ele é diferente, né? Queríamos entender de ti sobre a Toca RS também, que é o grupo que tu participa. Claro. Quem foi Tolkien? Quem é Tolkien para vocês? Bom, a gente chama de Tolkien de O Professor, né? E todo dia 3 de janeiro a gente se reúne, mesmo que seja de forma online, 3 de janeiro é o aniversário dele, para brindar o nascimento desse homem. Porque, de fato, ele, de alguma forma, Capricorniano, né? toca. De alguma forma, esse homem toca a nossa vida, né? E toca no sentido de tocar o coração, mas também de toca de espaço de hobbit, né? A toca, ela surge, já tem uma história no Brasil, né? São várias tocas que existem no Brasil, em grandes cidades, mas também nos estados. E hoje eu estou à frente, né, dessa toca como um espaço de encontro, um tempo de encontro de pessoas que também gostam da literatura do professor. Mas eu tive a minha primeira relação com o Tolkien foi através dos filmes, né. Lá em 2004, mais ou menos, eu tive a primeira experiência com os filmes, e ano que vem completo 20 anos de ter lido pela primeira vez O Senhor dos Anéis. Então, há 20 anos que eu tenho contato direto com o professor, com a sua arte, com a sua literatura, né. Esse homem é um homem que viveu a sua época, né, é muito muito relacional, era um catedrático de Oxford, professor universitário, filólogo, estudioso de línguas, um grande amante da palavra, né, da arte medieval,
do inglês antigo e que decidiu criar uma história para poder colocar os seus idiomas inventados. Então, Isso, pelo é, que a gente compreende, então exato. os idiomas eles vieram antes da história, né? Pelo menos assim, o élfico, que né? As consta. duas raízes do élfico que existem foram meio que sendo forjadas já há um tempo no coração dele. Tu sabia disso, Nádia? Só que eu soube ontem. E assim ele foi criando esse lugar para colocar a sua história. Claro, tem insights dele que ele teve na cama de hospital, se recuperando da Batalha de Somme, que ele foi soldado, né? Inglês, lutou numa das piores batalhas que já existiu, mais sangrentas, né? E o homem estava convalescendo, e ali talvez alguns insights, alguns escritos também foram surgindo, né? Então, a obra dele foi sendo gestada durante toda a sua vida, praticamente, né. Claro, em algum momento, graças a Deus, ele conseguiu publicar, porque ele era um homem que, tinha muita dificuldade, pelo menos nessas histórias, né, em concluir elas. Ele sempre ia refazendo, aprimorando, então, alguns amigos ajudaram a ele a poder chegar à publicação dos livros, né. Claro, tiveram livros antes, alguns mais simples, mas de fato, O Senhor dos Anéis é a magna obra dele, né. Legal. E Perfeito. a obra, né, O Senhor dos Anéis, ela retrata de uma forma lúdica, de certa forma, muitos dos valores que se tem hoje, né? E eu percebo que a principal forma com que ela aborda, principalmente a questão do desejo do poder, né? E algo que me chamou a atenção, lendo sobre isso, né? Foi que justamente o herói, ele não é o mais forte, ele não é o mais... Ele é o mais humilde, Sim. né? Mais frágil, né? Então, de que forma que também tu vê que hoje isso se refere à espiritualidade, à fé também? Perfeito. Até o Papa Leão citou o Tolkien agora recentemente na sua carta encíclica Magnifica Humanitas, e ele cita uma frase que, em poucas palavras, vai dizendo assim, né? Não nos cabe controlar as marés do mundo, não cabe a nós sermos os grandes controladores da realidade, mas cada boa ação, cada pequeno gesto somado, né, com o dos outros, vai mudando a realidade, vai transformando aquilo que nós estamos vivendo. E o Senhor dos Anéis, ele, claro, os filmes, eles são um recorte, né, através da visão do Peter Jackson, né, que tem suas diferenças com o livro, é outra mídia e a Sim. gente sabe disso, né, mas Mas, desculpe te diga, por interromper, favor. né? Mas eu tenho que também Defender defendê-lo, né? Peter Jackson, tá Porque, certo, é o melhor. porque é o melhor. É o que melhor conseguiu botar então, na nossa imagem. é um absurdo hoje quando a gente olha, por exemplo, uma série criada pela Amazon, como Anéis de Poder, né, 20 anos depois do Senhor dos Anéis, Com muito mais com um tecnologia, investimento de né? Sim. 500 milhões de reais a mais do que o Senhor dos Anéis e que não chega aos pés do Senhor dos Anéis. Há uma nostalgia Então- aqui também nessa fala, né? Com certeza. Mas não é, mas Eu sei, é a eu sei. realidade. Perfeito. É inconcebível, É. né? 20 anos depois, com a tecnologia que se Sim. tem hoje, com a capacidade de cinema que se tem hoje, com as câmeras que avançaram, com tudo, com 500 milhões a mais, fica feio, né? São os olhos de quem tá dirigindo também, né? Não tô criticando, porque eu Sim. pessoalmente gosto dos Anéis de Poder, porque tudo que falar de Tolkien pra mim é lindo, maravilhoso, porque tá falando do cara, né? Legal. Mas sim, os filmes, eles têm esse recorte, né? Que obviamente não tem como contemplar toda a obra, né? E aquilo que você falava, Nádia, de pequenos dos heróis, né? A gente normalmente vai lembrar de alguns heróis, mas tem muito gesto pequeno, simples ali, né? Que a gente não recorda e que tudo isso foi possibilitando para que, enfim, todos pudessem levar a destruição do Um Anel, enfim, e a salvação daquele povo, né? Só que também, de fundo ali, nós temos ainda uma mão que a gente chama da providência divina, né? Que também vai tocando alguns personagens e que vai fazendo acontecer, né? O Frodo, que é o grande
A gente pode falar spoilers aqui de um filme de 25 anos, né? O Frodo, que é talvez um dos grandes heróis, né? Que foi carregado pelo Sam, enfim. O fardo, né? Ele fraquejou na última hora. Ele se deixou tomar pelo poder do Um Anel. Quem é que conseguiu, no fim das contas, destruir o Anel foi o Gollum, que era um dos grandes vilões, que arrancou da mão dele e cai, né? Então, assim, até nesses pequenos sinais... Puxa, ali também a gente percebe que Deus vai conduzindo, vai também fazendo a sua contribuição, o seu milagre nos gestos das pessoas, dos pequenos e grandes heróis, né? E no fundo, só tava o Gollum ali porque lá atrás o tio do Frodo decidiu não matá-lo, quando poderia ter matado. Então, assim, vários pequenos sinais, vários pequenos gestos na obra chega e culmina E na no grande fim, salvação, né? o próprio mal o matou, né? Exato. O próprio mal se matou, traiu, né? Porque ele não, né? O tio do Frodo não matou e ele fez o que é o certo, né? Exato. O próprio mal, ele se descompensa, né? Ele uhum. se suicida dentro dele mesmo, mas é o ordinário do dia a dia, Exato. né? Então, é essa caminhada de homens e mulheres comuns que no seu dia a dia vão buscando viver o bem, buscando viver a bondade, o amor, e isso vai salvando, isso vai sendo também sinal da salvação de Deus em nós. E eu acho que esse recorte, né, que tu trouxe, ele me lembra muito da nossa própria vida como cristãos também, né? Porque nós nos mantermos fiéis, de fato, à caminhada de Deus, aos ensinamentos deles, né? Vamos lá, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Acredito que é um dos mais desafiadores, né, para nós cristãos. Exato. E que muitas vezes ele me faz lembrar de que possivelmente às vezes a gente vai fraquejar, né? Mas aí vem também um ponto que eu, particularmente como cristã, me pergunto muito hoje, que é, quando isso acontece, né? De que forma retomar isso sem sentir aquela questão de culpa e, ao mesmo tempo, entendendo que Deus, ele não vai nos julgar por isso, muito pelo contrário, né? Sim. Ele quer nos ter de volta. Então, como que a gente pode justamente fazer isso no nosso dia a dia, né? Trazer essas questões também, da gente conseguir retomar isso, quando a gente percebe, né, que, opa, caí, e agora? Como que eu me levanto de novo? Exato, né? Às vezes, Deus nos perdoa, geralmente Ele nos perdoa antes de nós mesmos nos perdoarmos, né? A gente já está ali carregando um fardo, a gente, né, para quem é católico, já fez a confissão sacramental, já recebeu, já ouviu o padre, né, falando o perdão ali, mas a gente ainda carrega alguns pesos, né? Mas o principal passo é a confiança, né? Você precisa sempre estar nessa relação de confiança com Deus, né? Sabendo que Ele pode perdoar e que Ele pode te reerguer, independente daquilo, né, que você fizer. Claro, você não vai fazer repetido, você não vai buscar o pecado como solução, né? Mas saber que apesar do nosso pecado, Ele continua nos amando. Agora, claro, tem que ter esse movimento de abrir o coração para essa misericórdia de Deus, de ir ao encontro, de sentir-se chamado de volta, né? Mas no fundo, uma relação de confiança, né? Você vai... Na verdade, a palavra fé é isso, né? Fides está relacionado, a palavra confiança está relacionada à fé, na verdade, né? É você colocar a confiança que Ele pode, né? E como você vai conhecendo Ele? Através da Bíblia, através da palavra, você vai ali entendendo quem é esse Deus que Jesus revelou, né? Que é o Pai dele, né? Que Ele trouxe para nos apresentar como realmente é. Então, sabendo da misericórdia e confiando nela, apesar, né, dos nossos pecados e da nossa busca de conversão, sabemos que Ele pode nos consertar, pode nos reerguer. Exatamente. E particularmente quando a gente fala muito sobre isso, eu sempre digo que a ambiência também ela nos favorece muitas vezes para a gente conseguir, né, permanecer ali, porque de fato é uma questão desafiadora, assim como qualquer outro desafio da gente manter o foco em algumas coisas na nossa vida, né? Sim. E eu percebo que, por exemplo, na minha vida,
a questão de ser cristã, ela sempre esteve muito presente, né? Os meus pais, enfim, eu sou natural de uma comunidade muito pequena que se chama Rui Barbosa, na cidade de Canoas do Vale. E lá, a nossa comunidade ela é uma comunidade muito unida, né? Então, o meu pai, ele sempre foi catequista, né? Minha mãe sempre cantou na igreja, eu também. Então, isso sempre fez parte muito da minha vida, do meu cotidiano. Ainda faz, né? Mas eu percebo que, ao longo do tempo, quando a gente vai se tornando adulto, né? A gente vai tendo prioridades de trabalho, enfim... eu percebo que às vezes a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Mas muitas vezes, o fato de nós sermos pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma jornada que nós, nos auxilia muitas vezes a nos lembrar, né? Mas isso aqui também é uma prioridade, né? E com isso, eu gostaria justamente de aproveitar esse momento para agradecer a uma pessoa muito importante da minha vida, que é a Tainara. Inclusive, um abraço para ela. Porque ela é uma pessoa que também, ao longo da minha vida, ela foi me trazendo de volta em alguns momentos nos quais eu percebi que a minha fé ela estava sendo deixada de lado. E eu acho que isso também é um ponto importante, a gente ter também pessoas ao nosso lado que caminhem no mesmo caminho que a gente quer caminhar, né? Para nos trazer de volta muitas vezes quando a gente está saindo do nosso trecho, como diz a minha mãe, né? Perfeito. E eu entendo que essa caminhada, né, de cada homem, cada mulher, bom, talvez vai ter aqueles que nunca vão ter esse momento de ruptura com Deus, né? Ruptura talvez é uma palavra meio forte, né? Mas de afastamento de Deus. Mas é também algo natural do ser humano, assim como a gente vai crescendo na nossa relação com os pais, de amor, né? Da nossa família, mas depois a gente vai percebendo os seus defeitos. Eu acho que de alguma forma, não que a gente vá ver defeitos de Deus, mas a gente vai tentando experimentar algo por conta própria, até se dar conta que, puxa, mas eu era melhor antes, né? Vou fazer esse processo de retorno aqui. Então, eh, e isso de comunidade é muito importante, porque já é difícil viver sozinho, seguir a fé sozinho. Então a comunidade ela tem essa força, né? De pessoas que estão ali junto contigo, caminhando, intercedendo junto e se ajudando mutuamente. Então essa Isso. experiência de comunidade, quem Ajuda, né? sabe, quem experimenta ela, certamente não troca, apesar dos desafios, né? Também não é fácil de lidar, né? Sabe que tem uma experiência muito bonita. O Tolkien escreveu um texto, talvez é uma das poucas alegorias que ele escreveu. Geralmente o Tolkien trabalhava com simbolismo, aplicabilidade, né? Que se chama Folha de Nigel, né? Acho que é um outro nome. Folha de Cisco é a tradução atual. E ele se coloca como um grande artista que vai pintar uma linda árvore, mas sempre quando ele estava ali pintando e, né, com seu perfeccionismo, cada folha chegava o vizinho dele e precisava de ajuda. Aí ele tinha que parar, descer da escada, ir lá ajudar o vizinho, tudo, dar a volta, continua fazendo, enfim. E a obra sempre vai tendo dificuldade de ser concluída porque o vizinho, né, precisava de ajuda. E o nome do vizinho é paróquia. É engraçado, mas é assim, ó, é como se a gente fosse traduzir por comunidade, né? Cara, às vezes a comunidade, sim, ela te exige, você precisa estar participando e tudo mais, mas no fim das contas, para dizer o final da história, né? Quando esse homem faz a grande viagem, ele encontra o senhor paróquia naquilo que talvez pode ser uma visão do céu, né? Meio que dizendo assim, olha, foi por causa do senhor paróquia, de tudo aquilo que ele também fez, que fez ele chegar no céu, né? Então, a comunidade se santifica, né? A comunidade também faz bem pra gente. Sim. E é um desafio, né, hoje a nível da juventude, né? Eu vejo que a Nádia falou, reflete muito a questão dos jovens estarem no movimento, participarem e estarem lá pela tradição dos seus pais e os pais pela tradição dos avós e assim sucessivamente. Só que tem esse movimento de saída. Exato. Por se ter um olhar muito materialista para a missa, né? Para a fé como um todo, eu acho, Santo Agostinho que fala que nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos, Sim. né? E então nós buscamos, quando se trata de Deus, nós buscamos conhecer Ele, né? Eu creio que o jovem que busca a Deus, ele vai, talvez, por caminhos distintos, né? Que foi o meu caso. Budismo, ayahuasca, xamanismo, diversas coisas até voltar ao princípio, que era onde eu estava. Então, na verdade, é o que eu digo para mim mesmo, para os amigos, a verdade ela estava na minha fuça, né?
estava debaixo do meu nariz, e eu, pela minha humanidade e pela minha busca da felicidade e do autoconhecimento, de achar que partiria de mim, eu fui para outros caminhos. E no Sim. fim eu acabei voltando, né? Mas eu voltei por questão de conhecimento, por questão de saber. Hoje eu vejo que é muito mais difundido. Hoje as pessoas na minha idade, na faixa dos 25 aos 35 anos, elas já participam mais. Elas já estão mais ativas, elas já estão retornando porque elas estão percebendo que não é algo quadrado, não é algo chato, não é algo só para idosos. Sim, sim. Então, e quando nós temos um sacerdote jovem também, isso contribui, né? E eu também percebo que falta, né? Falta em muitos lugares. Mas só para agregar esse ponto, né? Sim. De esse movimento, eu vejo que isso faz muita falta, né? Hoje a igreja, ela pega muitas pessoas na sua maioridade, né? Quando normalmente o homem já se tornou um pai, ele já percebe que ele precisa de algo mais profundo, mas hoje não, esse movimento ele está acontecendo. Sim, e de fato a gente começa a perceber o crescimento da busca dos jovens pela fé, né? A gente vai falar mais da fé cristã, que talvez é aquela que a gente mais tem acesso, né? De outras experiências eclesiais também, mas a gente vai percebendo que é algo além daquilo que talvez a cultura nos trazia, né? Que era aquela tradição de ser cristão, porque o nosso pai é cristão, porque o nosso avô é cristão, enfim, né? Até por uma experiência com Deus, né? E essa experiência que vai fortalecer. O Tolkien escreve uma carta um dia para o seu filho, dizendo assim: olha, é até bom assim, de vez em quando, ir numa missa aí, onde o padre não faz tão bem a homilia, fala meio baixinho e tudo mais, até para testar a nossa fé, tipo assim, cara, tua fé ali vai além do padre, né? Ele é alguém que tá ali para te ajudar, Do e às vezes padre, pode atrapalhar, da mas música e exato, tudo, né? exato, sabe? Essa experiência de encontrar Deus também nos desafios, É a né, de uma humildade, celebração. né? Exato. É a humildade, se diminuir, se fazer Sim, menor, né? sim. Exatamente. Na minha paróquia eu tenho a tia do violão desafinado. Ele né? faz parte, ele faz E parte. faz parte, mas nós já temos um nível de consciência que a gente olha para aquilo ali com compaixão. É o melhor que ela está Exato. fazendo, é o E melhor ela que ela está pode fazendo, acho que isso é importante, né? naquele momento, né? Só que isso visto de fora, né, acaba afastando as pessoas que ainda, é o que Santo Agostinho cita, né, que ainda não o conhecem, que precisam conhecer, né? Hoje eu vejo que é um desafio para a igreja conseguir traduzir um pouco melhor isso. Sim. Traduzir esse saber. E sempre foi um desafio para a igreja conseguir trazer para a linguagem de hoje, mantendo, né, aquilo que é a essência e sem modificá-la, mas poder anunciar Jesus hoje, né? Sempre foi um desafio. E aí, claro, na celebração, no encontro com o outro, na universidade, cada espaço vai trazendo a sua realidade e o seu desafio, né? Exato. E, Gabriel, hoje o teu trabalho, ele é muito ligado à questão sacerdotal da formação dos jovens, Sim, né? sim. Qual que tu percebe que hoje é a maior dificuldade com relação a tu conseguir fazer com que eles mantenham esse objetivo muito claro, fundamentado, e ao mesmo tempo que ele consiga entender que, ao longo do tempo, é algo que ele vai construindo e que vai gradativamente crescendo, assim como a tua fé foi crescendo dentro de ti também. Sim. O grande desafio, agora eu vou falar para quem é padre e forma outros padres, né? Pelo menos tenta ajudar a formar outros padres, é ajudar de fato a não perder-se nas atividades do mundo. Porque o padre vai ter as suas atividades, as suas cobranças, os seus desafios na comunidade,
mas ele ainda precisa manter o seu encontro com Jesus diário, né? Ele precisa, no início do ministério, leva um tempo até a gente se acostumar a rezar a missa e conseguir rezar ela, com o coração totalmente ali, porque a gente está preocupado com o livro, com o que está acontecendo, enfim, e é normal, faz parte da vida É do igual a padre. gente aqui agora, né? Exato, a gente tá descobrindo, né. Mas é saber que a gente vai muito além daquilo que a gente está fazendo. E aquilo que a gente está fazendo ali, no caso do padre ou, né, do fiel que está vivendo a sua missa ali, aquilo vai além, né. Por exemplo, a missa é a união do céu e da terra, né. Os anjos, os santos no céu, os homens e mulheres da terra estão louvando a Deus da Santa Missa. A gente só está enxergando homens, e mulheres e pessoas e aquela pessoa que leu errado tudo bem, mas vai Perfeito. muito além. Sim. Vai muito além. Então essa convicção, esse encontro com o Senhor, mantê-lo vivo, talvez é a grande chave, né, dos desafios que vai se encontrar. Porque depois, você vai estar nas atividades e vai lembrar: "Puxa, hoje eu acabei esquecendo de rezar, vou ter que tirar um tempinho agora, porque faz parte, surgiu uma dificuldade", né. Eu recordo no tempo das enchentes, onde estava também ajudando aqui na paróquia Santo Antônio, quando era pároco, levou assim, era aquela correria. Eu disse: "Não, espera aí, respira, tira um tempinho, você precisa de novo se encontrar com Deus ali para você depois fazer a diferença lá junto", né. Então, esse momento com o Senhor, esse momento, pessoal e comunitário, é o que vai mantendo, é o que vai trazendo sentido para tudo aquilo que nós fazemos. Se eu conseguir ajudar a gurizada a não perder esse encontro com o Senhor Legal. e proporcionar em momentos de encontro com Deus, eu acho que a maior parte da formação é isso. Legal. E junto disso, tendo em vista a experiência que tu teve, né? E que tu também vê com estes jovens, tu acredita que essa missão, por exemplo, ela é de fato uma vocação? Já nasce com a pessoa? Ou ao longo do tempo ela é de fato uma escolha? Eh, Vamos lá, eu entendo que a vocação, que Deus faz a gente, no caso do ser padre, da família, da vida consagrada, isso vem de Deus, né, e você vai entendendo se é essa forma que você quer servi-lo, né. Não é obrigado, mas ele sabe o que é melhor pra gente. Então se você consegue, alinhar a sua vontade à vontade dele, que nunca é imposta, mas é uma proposta que Deus faz, a tua vida vai ser mais feliz, né. E aí dentro desta vocação, desse estado de vida que você vai viver, que no meu caso é ser padre, Deus vai continuando a fazer outros chamados, né. Me chamou para trabalhar na São Cristóvão de Estrela, no meu início de ministério, me chamou para trabalhar com as vocações, com os jovens no seminário menor, e foi me chamando depois de novo para a Estrela, para atuar aqui na Santo Antônio e agora para o seminário. Deus vai fazendo, ele vai dando as capacidades também. Claro que cabe ao bispo, também ir percebendo as nossas qualidades pessoais, aquilo que a gente foi desenvolvendo, ou aquilo que a gente nasceu, herdou, enfim, né, e permitiu aflorar, né, para assim poder também anunciar. Mas é um misto aqui de dom, né, de capacidade, mas também de esforço, de tempo gasto para poder aprimorar. Gabriel, assim, eu vejo muito que Tolkien ele é muito indicado não pela igreja, Uhum. mas por entusiastas, por pessoas que são católicas, como algo recomendável, né? Sim, Algo que sim. é recomendado. E eu queria entender até que ponto, né? Compreendemos que Tolkien era católico, né? Uhum. Ele foi, eu até chamei um ponto aqui de atenção, né? Ele, com 12 anos, ele perdeu a mãe dele. A mãe Uhum. dele se converteu no meio da vida Uhum. dela ao Uhum. Uhum. catolicismo. E ele e o irmão dele, né? A partir dos 12 anos, foram tutelados pelo padre Francis Morgan, Sim. que era um pupilo do cardeal John Henry Newman, né? Uhum. E ele que foi um grande inspirador do pensamento religioso todo de Tolkien. Então, Sim. entendemos que tem toda essa atmosfera, né, que é congruente à tua Uhum. vida na igreja. Uhum. Mas um padre, ele pode fazer outras coisas que não tenham congruência? Um padre, por exemplo,
poderia olhar Harry Potter Ah, pois é, então. ou, ou não? Claro que sim. A gente tá na realidade e cultural de nossa época e aquilo que a consciência que foi formada, ela vai saber, né? Ela vai saber filtrar, vai saber também perceber que isso aqui alimenta a minha fé, não contradiz a minha fé, ou se contradiz, eu sei que eu posso ir até esse ponto e daqui em diante não convém para mim, né? Então isso é bem tranquilo, né? Eu conheci Tolkien sem saber que ele era católico, né. O que me chamou a atenção Eu foi de também. fato a Eu foi a também. foi foi a literatura, foi os filmes e tudo mais. Depois eu descobri que esse homem era católico, que, o foi criado por um padre católico, que o primeiro filho dele foi padre, morreu há pouco tempo atrás também, o John Tolkien. Então assim, tá, só para dizer um pouco da experiência, né. Há pouco tempo atrás eu li uma biografia espiritual dele, em espanhol, né, La Fé de Tolkien, que vai contando assim a jornada espiritual já antes dos seus pais até o fim da vida do Tolkien, né? E vai mostrando que aquilo que aparece nas obras e propositalmente no Senhor dos Anéis não tem nenhuma referência cristã e religiosa, porque ele entende que aquela história ela acontece numa era pré-cristã. Mas, no fundo, existem elementos, e a Nádia falava antes das virtudes, falava também dos São os princípios, né? elementos da Isso, tá tradição, ali né? por dentro, Eu tá percebo ali isso atrás. muito na obra do próprio Harry Potter, né? Uhum, uhum. Eu não sei até que ponto, não sou um grande conhecedor da autora, mas eu sei que ela tem uma visão um pouco mais progressista, né? Mas a obra em si é um sucesso e eu vejo que ela só é por causa dos pontos de tradição. Quando ele enfrenta um basilisco, por exemplo, Aham. quando ele antes de ele nascer, ele já é Uhum. o menino que venceria o mal, Sim, né? sim, uma profecia, Ele é né? Uhum, profetizado, uhum, exatamente. Ele é uhum. profetizado antes mesmo do nascimento dele. E no próprio nascimento, o mal, ele vem para Uhum, destruí-lo, uhum, né? E ele uhum. acaba sendo Sim, protegido pelo sim. amor da mãe, que é o último feitiço, né? Uhum, E que, na uhum. verdade, não é um feitiço, né? É o É próprio amor o dela. amor dela. Uhum. Então, é como Cristo, né? Ele, na Escritura, ele foi dito que ele viria e ele venceria, ele pisaria Uhum, na cabeça da uhum, serpente, ele uhum. venceria o mal. Sim, Então, eu vejo que muitas das obras, né? Elas se dão com elas têm essa conexão com aquilo que é tradicional, com aquilo exato, exato. que tá É, na... Tolkien ele colocava nas suas obras aquilo que ele acreditava, né? E eu percebo que a literatura, a arte, ela, por mais que a pessoa talvez tente não colocar-se inteiramente ali, mas é um recorte daquele momento que você está vivendo, dos seus princípios, daquilo que você acredita, né? E isso transparece, né? Então, conhecer talvez o autor pode ajudar a conhecer a obra. Apesar de Tolkien não gostar muito disso, ele dizia que a gente tinha que interpretar de forma mais separada, né? Aham. Mas enfim, a gente sabe que conhecer um pouquinho ali também pode atrair, né? E aí quando você falava antes, falava da fé, né? Eh, eu penso que a fé, ela pode ser tanto a literatura pode tanto ser um sinal de aproximação, né, da fé, você pode conhecer, chegar até Jesus de alguma forma através da arte, como a arte pode, amadurecer a tua fé, eh, ela pode te ajudar a se manter nessa fé. Então você tem ali esses 2 pontos, né, da arte, da literatura como um sinal de encontro com Deus também. Legal. Perfeito. E, Gabriel, Tolkien ele traz muito essa questão, o ponto muito forte com relação à questão da imaginação, Sim, né? E a imaginação, ela pode ser um caminho para Deus também? pode. Eu penso que, assim, eh, Deus ele se revela, né, através, claro, do ser humano, né, e para o ser humano, para toda a criação, e ele vai se utilizar das diversas formas possíveis de tocar o nosso coração. Então a imaginação, ela é fruto também da ação de Deus, né. O Tolkien tem um conceito chamado subcriação. Ele diz assim: "O artista, ele não tem a capacidade de criar, porque a criação é de Deus, ele que Perfeito. criou, Perfeito. mas o homem e a mulher
criados por Deus com um desejo, né, de poder até imitar, né, o seu Senhor, o seu Uhum. Criador, ele vai tentando, do seu jeito imperfeito, subcriar, né, dar continuidade, eh, poder, eh, dar sinal desse amor de Deus no mundo. Perfeito. E Isso eu aí acho muito bonito isso. é lindo. E o detalhe é o seguinte: o mal não consegue criar. Né? Na obra de Tolkien, o mal ele perverte, ele atrapalha, mas ele não consegue dar continuidade. Né? E até tem uma cena muito interessante na mitologia de Tolkien, né? Quando um dos anjos tenta, através do seu amor, enfim, criar seres humanos, né? Criar alguma coisa que ele viu que poderia ser, né? Ele cria com base naquilo que ele via do pensamento de Deus, mas o que ele cria não tinha vida. Só passou a ter vida a partir do momento que foi aceito pelo Deus dentro da obra do Tolkien, né, que é Eru. Só a partir do momento que Eru aceita aquela obra, aí ela passa a ter vida. Antes eram pequenos fantoches, depois se tornaram seres, vivos, né, foi assim a origem dos anãos, né, no senhor no na mitologia de Tolkien, né. Mas até assim, o ser humano subcria, né, na sua imaginação, na sua inteligência, nas suas capacidades, mas como um eco também daquilo que já viveu, do seu amor já sentido, e isso é bonito. Isso é bonito na mitologia de Tolkien, na literatura dele. Legal. Perfeito. Então a imaginação sim é um caminho maravilhoso para encontrar Deus e para se manter com Deus. Legal. E, Gabriel, hoje também uma das outras frentes que tu atua também é ser taim. O que é ser taim hoje? Nos Então, explica um pouquinho mais sobre o isso. Taim é uma função dentro do condado, né, que é esse espaço, esse povoado dos hobbits, que está ligado a uma liderança, né, e os Tains ou Taim, aí a questão do acento é difícil colocá-lo, né, é de fato aquele que vai puxar a frente, que vai reunir, que vai congregar outras pessoas que gostam de Tolkien e que querem caminhar juntos, querem trocar ideia, querem fazer leituras coletivas, querem fazer boas ações. Agora está chegando o tempo do frio e todo ano a gente faz campanha aí de agasalho, de Aham. tampinha e de doação de sangue. A gente acaba sugerindo o quê? Gente, façam isso na sua cidade, né? É difícil reunir num lugar só, então vai lá, doa sangue onde você pode e faça o bem, recolha suas roupas e partilhe com quem precisa. Então, o Time ele é aquele grande motivador que vai pensando junto com seus colegas, enfim, de missão aí, para poder, primeiro, ajudar se satisfazer também como leitor de Tolkien, né, no sentido de também ter esse prazer pessoal, mas também de ajudar outras pessoas. E sempre vai surgindo pessoas que não conheciam ou que tinham uma ideia, pessoas que vão entrando por causa dos jogos, por causa dos filmes, e a gente vai ajudando eles, né, com pequenas coisas também a aprofundar, né, nesse professor, né, na sua obra. Perfeito. Legal. Esse movimento, ele acaba sendo muito similar também ao movimento missioneiro, né? Exato, Que é exato. justamente aquele que evangeliza, que traz, Uhum. que ajuda a comunidade, que faz, né, esse movimento de puxar à frente, né? Seja na comunidade, seja com os jovens. E um trabalho muito legal que eu vi que tu fizeste no ano de 2022 em Estrela. Quando tu trabalhava, então, ali juntamente com eles, né? Que foi a ação de tu ir até os comércios e tu benzer os comércios. Uhum, E aí eu uhum. gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa atuação, como que tu percebe ela, qual que é a importância dessa ação Sim. e também da importância da vida em comunidade, da fé dentro da comunidade. Eu fiz aquele gesto de ir ao encontro das pessoas, especialmente no seu local de trabalho, um pouco antes do período do Natal, porque eu sabia que a minha família teve comércio também, então a gente sabia que esse tempo era um tempo muito agitado, né? E as pessoas estão com pressa, enfim. Então, ser um sinal de Deus e ajudar as pessoas a encontrar Deus ali também no seu espaço de trabalho é uma forma também de dizer: "Olha, tudo aquilo que vocês estão vivendo, né, não está apartado de Deus, pelo contrário, vocês também estão louvando a Deus através do seu trabalho, né, do seu trabalho honesto, do seu cuidado, do seu atendimento às pessoas". Então, foi um espaço de sair da igreja, né, do meu templo, do meu espaço ali da casa paroquial, e de fato adentrar lugares diferentes. Foi uma experiência muito
muito bonita, porque muitos deles sim eram paroquianos conhecidos, mas boa parte não era, né? E a gente foi ajudando eles também naquele momento, tirar um minutinho e rezar. Legal. E eu vejo que é um trabalho importante, porque ao mesmo tempo tu está fazendo justamente aquele trabalho de evangelizar, né? Então tu está trazendo esse momento de paz para eles, de trazer essa questão que é um momento importante que eles estão vivendo, talvez um desafio, né? Um período de desafio, Sim. mas que Deus não vai abandoná-los neste momento e eles não estão abandonando a Deus por estarem se dedicando ao seu trabalho naquele momento, né? E junto disso, eu acho que vem um ponto importante que é a tua caminhada. E linkando essa questão de caminhada, eu queria justamente trazer uma outra história muito legal da tua trajetória, que é o caminho, então, que tu percorreu do caminho de Compostela, né? Foram 800 quilômetros em 33 dias. Exato. Qual que foi o maior, assim, desafio, né, nesse momento? E também o que te motivou a fazer isso? Eu vou começar pelo final, tá? Que é a motivação. Eu, um pouco antes de completar 10 anos de padre, na verdade, 1 ano e meio antes de completar 10 anos, eu queria viver uma experiência, né? Queria viver uma experiência de fé mais intensa e diferente, né? Já anos antes eu já tinha ouvido falar do Caminho de Santiago e disse, cara, eu vou fazer isso aqui um dia na minha vida, né? E aí veio um convite de um amigo padre, né? Vamos fazer? Vamos fazer. E aí começou o processo de preparação, né? Então a motivação foi pelos meus 10 anos de padre. Eu queria ter esse retiro espiritual antes de chegar aos meus 10 anos de padre. E peregrinar é rezar com os pés, né? É você no dia a dia deixar de lado quase tudo, e é você, sua mochila e o caminho pela frente, né? E aí, os encontros com Deus ali, para mim, se deu muito nas orações, porque esse meu colega e eu, meu colega padre e eu rezávamos a missa todo dia, como é também aquilo que eu faço normalmente Como aqui. assim? Vocês rezavam para vocês? Então, a gente carregava ali o material, normalmente a gente rezava por volta de umas 5 da manhã, porque aí a gente fazia isso antes de começar a Para caminhada. vocês dois. Mas geralmente a gente não estava sozinho. Sempre alguém descobria que tinha padre ali, sempre É se aproximava. mesmo? Sim, sim. Olha, Legal. foram raros os dias que a gente rezou sozinho. Porque geralmente tinha. Vocês rezavam a missa todos os dias. Sim, sim, sim. E sempre tinha gente. E volta e meia aparecia, sabe? E alguns assim que sabiam. Aí, tipo, amanhã eu vou dormir um pouco mais, então não vou na missa. Mas depois da manhã eu vou. E assim foi indo, sabe? E nessa experiência. Claro, nós dois rezávamos em português, a Santa Missa, mas a leitura era em polonês, em italiano, em espanhol, no idioma que as Isso eu pessoas acho estavam muito- ali. Isso eu acho muito bonito, né? Isso, Sim. isso é o que não me tira dúvida em questão de ser católico, Sim. né? A unidade da fé. Exato, né? exato, né? De tu estar em qualquer lugar do E mundo você e poder- vai ser igual, né? E tem essa unidade de fé. Exato, né? E assim, esse encontro para mim foi muito importante porque ao longo da caminhada, o fato de ser um padre caminhante, né, um peregrino, e que a gente optou por estar junto com as pessoas, traz seus desafios, claro, mas também é um sinal, né? E esse ser padre no caminho para um retiro espiritual por causa dos meus 10 anos de padre, me fez encontrar com Deus muitas vezes ali também. Seja na caminhada solitária em meio à chuva, que quando tá chovendo não tem muito o que conversar, você só foca e vai caminhando, né? Imagina. E isso às vezes é o dia inteiro passando Por dia, ali. mais ou menos, quantos quilômetros vocês faziam? Em torno de 25 quilômetros. A gente sempre tinha a ideia de não caminhar mais do que 50, 55 quilômetros a cada 2 dias. Então poderia acontecer, teve um dia que foi o que mais caminhamos, foi 39 quilômetros no mesmo dia. Bah. Para no outro dia caminhar 15. Porque a gente queria chegar mais cedo, queria chegar num lugar especial, que é o Cebreiro, um lugar lindo, uma pequena vilazinha a 1.500 metros de altitude, que tem uma história muito bonita, um milagre eucarístico aconteceu naquele lugar, então é um espaço muito bonito. Eu queria chegar cedo lá, queria Entendi. poder curtir aquele E lugar. os né? caminhos lá são guiados. Eles têm placas, têm Sim, você pode fazer tranquilamente sozinho, e a gente São fazia sozinho mesmo, 800 quilômetros. né? 800 Isso. quilômetros. E E a alimentação nisso? Então, a gente vai nos albergues, nos Mas mercados. tem, assim, no caminho, nesses 800 quilômetros, Ao longo desses 800 passou um quilômetros. perrengue em algum Sim, momento? com certeza, né? Faz parte, assim. É. Porque como a gente saía cedo,
A gente, daqui a 5 quilômetros vai ter uma vilazinha e a gente pode comprar alguma coisa para comer. Só que eles abriam às 8 da manhã e a gente tava passando às 7 ali. Puxa, e não tem o que comer, vambora, segue mais um pouquinho. Aí a gente foi aprendendo que bota um sanduíche na mochila, deixa uma barrinha de chocolate, vai pegando a manha do caminho, né? Sim. Mas não passamos dificuldades maiores, né? Mas é assim, sabe? Tem trechos onde você tem população, grandes cidades, tem trechos que são pequenos vilarejos abandonados praticamente, igrejas abertas, igrejas fechadas, tudo dependia um pouco da circunstância, né? Mas a gente se organizava, sempre planejava o dia seguinte, sabia que ia ter um trecho muito longo, então já levava uma garrafa de água a Sim. mais, isso a gente ia se preparando. Cada dia a gente ia preparando o dia seguinte. E ainda assim surgia surpresas agradáveis e algumas desagradáveis, e faz parte, né? Faz parte Sim. do caminho. Claro. Eu, particularmente, acho fantástico, assim, essa tua iniciativa de fazer isso, porque é um desafio muito grande, tanto física quanto emocionalmente, né? Mas junto disso, eu acho que Deus deve ter te abençoado com muitos insights, digamos assim, né? Sim. Tanto com relação a ti, Gabriel, mas também a tua relação com Deus, Exato. né? E qual que foi o teu maior ensinamento que tu teve durante essa caminhada? Que de fato nós somos peregrinos aqui nesse mundo, né? Por mais que a gente planeje, se organize, o nosso dia a dia é assim, né? Cada pessoa tem a sua experiência, né? Mas no fundo, você está caminhando neste mundo sabendo que vai chegar, né, junto de Deus. No final, Deus permita que todos Amém. possamos chegar lá, né? Exato. Sabendo que os pequenos gestos de Deus vai sendo sutis. Vai sendo numa amizade que vai se construindo, vai sendo num trupicão que aconteceu e você teve alguém que te ajudou, enfim, numa pequena partilha, numa roda de conversa, num almoço comunitário, lavando louça junto. Nesses pequenos gestos você vai encontrando nas pessoas também esse encontro com Deus, né? E tive meus momentos especiais com ele, né? E claro, chegar a Santiago de Compostela é maravilhoso porque a gente vai poder se ajoelhar diante dos restos mortais de Santiago, né, do Santiago Maior, e rezar, saber que, opa, eu estou aos pés de um apóstolo, de um cara que foi escolhido por nosso Senhor, né? Então, esse era o motivo, né? Nós queríamos chegar nessa catedral para poder rezar junto da sepultura de um discípulo, né, de nosso Senhor. Muito legal. Legal. Gabriel, tu mencionou antes que o mal ele não tem a capacidade de criar Uhum. e nem de recriar ou cocriar nada. Ele perverte, né? Ele distorce. Mas o que é o mal? O que, na sua forma, possui uma forma? Então, Santo Agostinho, né, vem nos ensinar que o mal é a ausência de bem, né? É a ausência, assim como a escuridão é a ausência da luz. Então, o mal não é um ser em si, né? Mas Ele não tem existem seres maus. chifrinho, então. Não é Não. uma forma física, né? Não, física não é, né? Mas é espiritual. Se formos falar do demônio, por exemplo, ele é um anjo criado por Deus, criado bom, criado belo, que por seu orgulho pessoal afastou-se do caminho de Deus. E por isso afastou outros junto consigo, e dali vem, né, toda as tentações do mal em si, né? Então, não é um ser, né, no sentido de que o mal não é algo criado por Deus, mas ele foi alguém, ou é a ação de alguém que sim foi criado por Deus bom e que Mas está se desprovido, né? distanciou, se perverteu, se afastou daquilo que era próprio de Deus, né? Do bem em si, né? E como é que a gente pode correlacionar na obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, o mal com aquilo que a igreja nos ensina sobre ele, sobre o demônio, sobre ser um anjo caído? Tem uma expressão de Tolkien que ele tenta, de uma das formas de traduzir O Senhor dos Anéis, é dizer assim: O Senhor dos Anéis e a própria história do Tolkien na verdade, o quê? É o direito de Deus ser Deus, né? E não ser usurpado, né, do seu lugar, né? Porque no fundo, quem é o Senhor dos Anéis, né? É um cara, é um ser angelical que decidiu ser adorado, que decidiu escravizar as pessoas na sua vontade para que fizessem
para que elas abandonassem a sua vontade e fizessem a sua vontade, Esse sendo aí é adorado, né? O Sauron, no Sauron. caso. Que é um pequeno general, um grande general, digamos assim, do grande ser, né, do Morgoth, que foi o grande ser angelical que se distorceu, que se afastou do caminho de Eru, E de Deus, né? o que que é aquele olho de fogo no Então, Senhor dos o Anéis? Peter Jackson, numa liberdade poética, digamos assim, coloca aquele grande olho nos filmes que no livro não existe, né? No livro está dizendo assim que o olho de Sauron acompanha, enxerga, vai ao encontro do, né, se estende para todos os lugares, mas ele não é em si no livro algo físico, é mais a presença de Sauron, que tinha forma física, sim, né? Ele Mas tinha não forma física. no livro sim, Aham. no livro sim, né? Mas no filme não, no filme estava mais No filme vinculado não, ao mas olho, no Anéis digamos de assim. Poder ele aparece, né? Antes Isso, nessa como, forma como um ser, física. né? E ele até Mas é a perversão, é o ser que foi criado para ser bom, viver a bondade, mas decide ser Deus sem Deus, né? Decide ser adorado e não adorar, em outras Perfeito. palavras, né? Perfeito. Gabriel, uma parte também muito legal da tua história foi um momento no qual tu estava na diocese, então, de Montenegro, né? E que houve um projeto que ele foi, então, vinculado com uma diocese do Xingu, né? Isso. E foi a partir dali, então, criado e nomeado como igreja, a igreja mãe, né? O que seria esse projeto e qual que tu percebeu, assim, que era a principal questão de diferenciação cultural no Sim. que se refere à fé entre as duas regiões? Sim, perfeito, né? Quando eu era seminarista ainda, eu participei de uma formação para seminaristas que trabalhava essa dimensão missionária. Ajudei a criar um conselho de seminaristas missionários, ou que olham para a missão como um sinal da presença de Deus também junto de todos, né? E esse projeto foi sempre sendo trabalhado na nossa diocese, essa vontade de experiência de poder fazer uma missão. Até que chegou em 2022, de fato, a proposta da gente poder ir conhecer uma região missionária. E esse projeto chamado Igrejas Irmãs, ele surge numa ideia em que igrejas mais ao sul do país pudessem ajudar igrejas na região amazônica. E aí a gente foi conhecer o Alto Xingu, que é a região ali onde o rio Xingu vai surgindo, vai entrando no Pará, né? A parte mais sul do Pará, que é uma região que por muito tempo foi cuidada pelos padres xaverianos, que se tornou uma prelazia, que é como se fosse uma diocese com seu bispo, mas ainda não tem uma autonomia, não consegue se manter por conta. E lá a gente foi conhecer aquela realidade, né? Qual é a grande diferença, ou o grande ponto comum? É bonito porque, no fim das contas, vivendo lá, poucos dias, né? Foram poucos dias que eu estive lá, mas foi assim, é saber que a gente reza da mesma forma, talvez o sotaque é um pouco diferente, talvez alguma experiência um pouco diferente, mas a gente tá rezando junto, a gente tá se alimentando da mesma comida, isso que gerou uma grande proximidade, foi meio que desconstruindo talvez aquela imagem que nós tínhamos de total isolamento. Não, Aham. pelo contrário, o pessoal chega lá na casa, te oferece um copo d'água e a senha do Wi-Fi, porque é a forma de você Legal. se comunicar, né, também, né. Então, essa experiência de encontrar pessoas, e aí sim, talvez me tocou muito o fato de que a fé se manteve, apesar dos padres não conseguirem atender. Havia lugares que a gente ia, que a gente foi no caso, que eles estavam à missa já há alguns 2, 3 meses sem missa. E quando a gente pôde estar lá, a gente rezou e tudo mais, né. Então, por quê? As distâncias, né, mais de 7, 8 horas de distância do centro da cidade, estradas difíceis, né, mas eles continuavam rezando, continuavam sua catequese, seus encontros de fé, né. Então, essa fé que vai se mantendo apesar da adversidade, é um testemunho pra gente que tem acesso com horários distintos de missa. No meu caso, eu posso rezar a missa a hora que eu quiser, inclusive, né? E a minha fé vai sendo alimentada por isso. Mas eles, talvez até sem esse encontro semanal com a Eucaristia, também iam mantendo a sua E fé, tem né? muitos povos que é assim, né? Ao longo da história, Exato. tem muitos padres que foram peregrinos, né? Em regiões em que
eles eram assassinados, Exato, né? os mártires recentes que nós temos. No Oriente, eu acho que teve muito isso, né? No próprio continente africano, temos aí vários mártires japoneses, inclusive, e de outros lugares, né? O Japão, acho que onde predominava o budismo, né? Eu não sei dizer qual era a religião que predominava, eu sei que nesse momento de fechamento eles afastaram o cristianismo, né? Mas quando os missionários voltaram para lá, eles encontravam as comunidades vivas. Né? Uhum. Eles ainda encontraram católicos que se mantinham na sua Se fé, mantinham. apesar de clandestinamente. Então, a fé vai se mantendo, ela vai encontrando o seu caminho dentro da diversidade, porque foi assim desde o início, né? E Sim. ela vai também passando perrengue, passando desafio, mas também vai se mantendo. Né? E eu acho muito legal, assim, que eu ia justamente fazer uma outra pergunta, que era o que as igrejas do Sul poderiam aprender com as igrejas da Amazônia, né? E eu acho que essa pergunta ela já vem respondida com esse tema que tu trouxeste, que é a fé, por mais que muitas vezes ela não, nesses momentos eles não estivessem a presença física de um padre ali, Sim. a fé se manteve, né? Exato. Os encontros de catequese se mantiveram. Então, particularmente isso me traz de que a fé, ela é algo que ela pode ser movida também por pessoas que não necessariamente, muitas vezes, elas já são formadas como padre, mas que muitas vezes elas estão neste caminho. Exato. E aí eu aproveito para te fazer uma outra pergunta, e que muitas vezes eu acho que ela é uma dúvida também de outras pessoas que estão neste meio também, que é a vocação hoje, né? Ela é só ligada, por exemplo, a um padre, a ser freira, ou existem outros tipos de vocações dentro da igreja também? Vamos lá. Nádia, eu não quero perder essa fala que a gente tinha feito da prelazia do Alto Xingu, porque inicialmente talvez a gente tinha a ideia de que nós estaríamos indo ajudar eles, né? Vocês sabem que durante as enchentes eles fizeram uma coleta e mandaram para nós, né, Legal. aqui no sul. Tipo, é aquela compreensão, nós vamos ajudar com aquilo que nós podemos. E a Legal. gente vai enviar uma pequena coleta e vai ser generoso com aquilo que a gente puder fazer, né? Então, de fato, criou-se uma fraternidade, são igrejas irmãs, né? Sobre a vocação, eu trabalhei 5 anos na animação vocacional da nossa diocese, trabalhei também no estado por 2 anos, dentro desses 5, né? A gente entende ela como um chamado de Deus, né? E Deus nos chama, primeiramente, a vida, depois a seguir seu Filho Jesus Cristo e a felicidade, que a gente entende como santidade, né? Esse caminho de santificação, ele tem caminhos específicos que Deus nos coloca, né? Na igreja, nós entendemos que ele coloca, organizando assim, apesar de ter cada chamado ser especial e singular, a gente tenta organizar em 3, né, grupos, digamos assim, que são os ministros ordenados, os bispos, os padres, os diáconos, né, homens que foram chamados para meio que conduzir a comunidade, guiar ela, né, presidir a comunidade, Sim. pastorear, digamos assim, né? A vida laical, os homens e mulheres leigos, cristãos leigos, que optam ou por casar, né, constituir a família, ou por permanecerem solteiros, e ali eles são sinal de Deus no mundo. Então existe a vida laical e a vida consagrada, que são os freis, as freiras, os irmãos religiosos, né, as irmãs religiosas, que seguem um carisma. Alguns são ordenados padres, outros não. As irmãs vão exercendo sua missão também em áreas específicas, a saúde, a educação, junto aos pobres, a realidade social, né? Mas vinculado a um fundador, a uma fundadora, um homem e uma mulher que teve um chamado especial de Deus para unir um grupo e ali também evangelizar. O que eu vejo assim hoje, né? E que eu admiro muito são os jovens que estão já na sua idade madura, né? Jovens, eu digo, entre 20, 25 até 30 anos, que se preservam, né? Na sua natureza, que não tem relação e que não tem uma esposa ainda, mas que estão ali, né? Eu tenho jovens aqui que a gente vê por longe que estão na missa todo dia. Né? E eu vejo que o maior desafio são para eles, né? Não que o seu não seja tão grande o quanto, mas tu tem uma rotina, tu Exato. tem toda uma questão ali de
de pessoas e tudo e tal, tu não tá no 100% no mundo. Exato. Esse jovem, ele tá, porque ele tá ali e ele vai sair. Sim. Ele vai sair dali, ele vai E vai continuar, ele vai encarar. seguir. Perfeito. E ele vai ainda buscar essa vida santa, essa vida, né, de relação com Deus. E tem muito isso. E a gente acha que não tem, mas tem. Parece anormal, né, para a maioria hoje das pessoas é algo anormal, mas isso tem muito. E eu percebo isso, eu tenho cada vez percebido mais, eu tenho uma grande admiração por todos os caminhos, né? Seja o desde a música, o sacerdote, o jovem que se preserva, o pai de família. Mas o pai de família é o pai de família, ele tem a esposa dele, ele tem os filhos, ele tem a rotina, ele está ali, né? Quando tu tem um filho, tu tá mais próximo do amor, tu conhece o amor de Deus também. Sim. Tem toda essa proximidade, né? Porque o filho é aquele que te forma homem, né? Não é tu que se forma para depois formar um filho homem, ao contrário. Exato, é o filho que te faz pai, né? É. Sabe, Flávio, que uma vez eu tive uma experiência de ter assim, uns 45 minutos, acho que para sentar sozinho com uma irmã, Clarissa, né? Tive também o contato com as irmãs carmelitas, que são muito queridas, né? São irmãs que nós chamamos de enclausuradas, que são aquelas Sim. que decidem ingressar num mosteiro, num convento e permanecer a sua vida lá em oração, por nós que estamos aqui Não fora. podem sair de E elas lá. não saem, né? Eventualmente, se tiverem questão de saúde, claro, podem, né? Mas o carisma delas é ficar lá dentro. E aí, um dia, conversando com essa irmã Clarice, ela partilhando da vida dela, da história dela, como foi e como era a vida no convento, eu disse, irmã, eu nunca conseguiria ter a tua vida. Ela olhou pra mim e disse, mas padre, eu também nunca conseguiria ter a tua. Por isso que são vocações diferentes, né? Então, e aí, lembrei de que Deus vai dando a graça de acordo com o estado de vida que a gente vai assumindo, né? E a missão que a gente vai assumindo. Então, Deus também vai dando uma graça especial para os desafios que esses jovens são chamados a viver hoje. Né? E Deus vai cuidando deles também. Claro, à medida que a gente vai abrindo o nosso coração, né? E vai dando graça também especial a um homem ou uma mulher quando se tornam pai e mãe. Né? E buscam viver esse chamado também, né? Da paternidade e da maternidade. Claro, sempre quanto mais aberto a Deus, mais essa graça pode frutificar no nosso coração. Isso, perfeito. Sem lamúria, né? A gente resmunga de vez em quando, mas né, a gente sabe que tá fazendo besteira ali, que deveria, de fato, agradecer, né? E sobre a santidade, né? O que é ser santo, né? Eu tenho uma percepção própria sobre a ordem, né? Quando nós queremos, isso é uma coisa minha, não é um ponto individual até, quero que tu me ajude a compreender isso e a me corrigir se eu estiver errado. Quando nós temos essa ânsia, né? Quando a gente viveu uma vida errada, então nós temos uma compreensão e nós queremos uma vida santa, né? Essa santidade eu traduzo ela como uma vida ordenada, uma vida de ordem. Nós precisamos buscar uma certa ordem e padrões mentais que eles vão convergir para esse caminho, para essa coisa ordenada, para essa coisa harmoniosa. E é um ponto de reflexão próprio, de que quanto mais santo tu te torna, mais difícil é estar perto das coisas que não seguem uma ordem. Mais difícil é tu abrir o noticiário e ver que um pai matou um filho. Ou não precisa nem ser uma catástrofe tão grande, porque essas coisas totalmente morais, elas também machucam as pessoas que não têm essa consciência de querer a santidade. Mas coisas simples, coisas do dia a dia que são desordenadas, coisas que machucam, né? Dói às vezes ver pequenas coisas, pequenos erros, pequenas desordens mentais que acontecem até mesmo dentro, às vezes, de uma comunidade. Uma confusão, uma fofoca, uma briga, uma coisa que bagunça e que fere. E eu vejo que, no caso das irmãs,
elas precisam estar lá por elas terem uma sensibilidade ao mundo, né? Elas se ferem, a pessoa quando está santa e quando ela está mais próxima disso, ela acaba se ferindo com poucas coisas, né? Ela se machuca. Eu tô certo? Então, Nesse vamos ponto? lá. Eu penso assim, a gente teria que definir santidade, né, como o caminho de felicidade que Deus escolheu para a gente estar junto dele. Então, Tá. santificação é um caminho de felicidade. E para você ser feliz, sim, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para você alcançar uma felicidade maior, talvez você vai abrir mão de pequenas felicidades que poderiam até te satisfazer naquele momento, mas que não vão te preencher, né? E aí a questão da virtude e da ordem, inclusive eu venho publicando já há algum tempo textos relacionados ao caminho de Santiago e as virtudes, assim, estou quase concluindo agora, no próximo mês eu concluo o meu caminho escrito, né? Eu fui trabalhando virtudes ao longo do caminho. A virtude da ordem, de fato, ela é um desafio constante, né? Porque quando você está melhor ordenado, quando você vive entre as coisas ordenadas, você consegue, de fato, dar continuidade ao seu dia a dia e até evitar tropeços que poderiam, né, acontecer no meio da bagunça, né? Aham. Quanto às irmãs e os irmãos e todos nós, né, uma coisa a gente tem que recordar: a gente foi chamado para viver neste mundo, né, que tem a sua desordem, que tem a sua bagunça, que tem a sua dificuldade, né? Mas se Deus escolheu que seu filho nascesse neste mundo e aqui santificasse e reunisse pessoas que queriam segui-lo, é porque esse mundo tem muita coisa boa também, né? E aí a gente vai trazer a questão da cultura, da arte, da sociedade, de tantas coisas que às vezes não são necessariamente cristãs, mas que Deus também pode se manifestar, né, em pequenos gestos ali. Mas é um desafio viver em meio a tantas A vozes, a bagunça, tanta né? bagunça, a tantos gestos, né? Mas é esse espaço que nós somos chamados a evangelizar também, Perfeito. né? É esse espaço que nós Sim. somos chamados a sermos sinais de Deus. Gostaria então, Gabriel, de agradecer muito a tua presença. Eu acho que a nossa conversa ela foi extremamente valiosa. Para mim, a questão de caminhar junto de Deus, ela é um conhecimento constante, né? E eu acho que nunca é algo que tu vai estar 100% pronto. Eu acho que ela é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo, Exato. esse vínculo, né? Esse relacionamento com ele. Então, com toda certeza, eu saio daqui com um coração muito grato por todos os ensinamentos, né, que nós tivemos hoje. Obrigado, E, com inclusive, alegria. ainda mais curiosa por aprender pouquinho sobre mais Tolkien de também. Tolkien. Exatamente. Perfeito. Mas, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que eu até anotei aqui, que para mim é muito importante saber também qual que é a tua visão com relação a isso, baseada em uma experiência que tu tem, que ela já vem de muitos anos, né? Sim. Nas quais, então, tu acompanhou os seminaristas, acompanhou jovens, acompanha também a questão dos peregrinos, comunidades, né? O que tu aprendeu sobre o ser humano, tendo toda essa vivência? O ser humano, né? Ele de fato, assim, Me lembrei agora de Tolkien de novo, né? Tem um momento ali que Gandalf vai falar dos hobbits, né? Ele diz assim: olha, você pode aprender tudo sobre eles em um mês, mas mesmo depois de 10 anos você vai se surpreender com eles. Perfeito. Então, Muito eu boa vejo o essa ser frase. humano assim também, sabe? Eu sou uma pessoa que olha, eu busco olhar com esperança, né, para cada pessoa. E é um desafio constante você ver os erros, e aí, como padre, a gente escuta os erros, os desafios, através dos pecados, mas tenta, você no fundo vê uma pessoa que quer melhorar, que quer se converter, que quer se encontrar com Deus, né? Então eu sempre acredito nessa capacidade do ser humano de ser bom, né, de buscar a bondade, então a esperança talvez é um tema que me toca bastante, porque se Deus tem esperança em nós, né, então por que nós Por que não nós não, não né? termos, né? Sim. E a esperança é uma virtude que você ganha de Deus, né? Claro que ela é alimentada por Deus, assim como a fé, como o amor, que são presentes de Deus, ela também precisa ser exercitada. Você ganhou o amor de Deus, sim, mas você exercita ele no teu dia a dia. A mesma coisa a fé e a mesma coisa a esperança. Então, olhar para o ser humano como um ser
amado por Deus, criado por amor, chamado a amar, ele é o que vai me dando também sentido no dia a dia, né? No sentido de que você pode acreditar, né? Outra passagem, inclusive, do Senhor dos Anéis, tem um momento em que o Sam e o Frodo estão na total desolação, e aí de repente do nada aparece uma estrelinha no céu e eles percebem, poxa, o mal não conseguiu tocar aquela estrela. Então tem coisa boa além do mal que a gente está enxergando aqui na volta. Então, Perfeito. E às viver. vezes só enxergamos o mal, né? Exato. E aí você perceber que tem uma luz lá atrás, te traz esperança de, opa, peraí, vamos continuar nos pequenos gestos, nos pequenos sinais, porque Deus também vai se revelando ali no meio. Então, eu não te trouxe um conceito antropológico, mas te trouxe sei lá, uma pequena poesia Não, sobre o foi ser humano. ótimo. Com Acho que todas- foi um belo Tá desfecho. bom, obrigado. Exatamente, com certeza. Gabriel, padre, obrigado pela Flávio, presença muito do senhor. obrigado. Foi uma honra A honra foi minha. participar do nosso primeiro podcast. Nádia, muito obrigado. Obrigado, Eu que Nádia. agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de Amém. vocês, né, na sua missão, no seu trabalho. E abençoe também aqueles que vão escutar esse podcast, né, que vai ficar guardado aí para muitas pessoas poderem partilhar também um pouquinho da nossa experiência de Deus e nossa experiência de fé. Esperamos que seja o primeiro ainda. de Então, muitos. vamos lá, quem sabe, Deus permita, né? Com certeza. Ele provê os meios. Viu só, perfeito. Legal. Gostaríamos também de agradecer mais uma vez ao nosso parceiro, Axe, Centro de Treinamento Premium, né? Mais uma vez reforçando, eles são uma academia aqui da cidade de Lajeado. Eu te convido, então, a seguir eles lá no Instagram e também poder ir lá conhecer esse espaço deles, que com certeza é muito legal. A vocês, então, que acompanharam mais um dos nossos episódios, o primeiro deles, então, que sai oficialmente aqui no nosso canal. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos que este conteúdo ele faça diferença no teu dia a dia, que tenha trazido de fato mais profundidade sobre esse tema tão importante que é a fé, que é a espiritualidade e que também tem um vínculo muito importante com Tolkien. Então, que tu nos acompanhe no próximo também. Muito obrigada e até a próxima.